Apareceu aí, Neilton? Olá, Bora. voltamos. Vamos ver se vai dar, continuar dando retorno ou não. Vamos Sim, você estava falando do perfil das vítimas e dos abusadores. Sim, vamos lá. Com relação à criança, Luzi, esse perfil, ele na maioria das vezes, é do convívio social, tá? Da criança. É um avô, é o irmão, é o primo. E quando a gente fala em mulheres, em adultas, na maioria das vezes, isso torna um perfil até pelo próprio namorado, tá? Até pelo marido. É bom deixar claro, porque a gente acha que abuso sexual só é o fato de você, ah, não, foi em um lugar, foi uma festa e ali eu fui estuprada, fui abusada sexualmente. Não, você também pode ser abusado em casa pelo seu esposo, desde o fato que você não queira ter relação sexual. É claro que relação sexual é uma coisa harmônica, o querer tem que vir das duas pessoas, tá? E quando namorados, esposos, seja lá o que for, força essa relação, força isso, isso é um abuso. Você já vive um abuso. É bom lembrar também isso, porque para muitas mulheres não identificam isso, tá? E é bom a gente lembrar. Certo? Dandara, eu sei que você não pode falar muito a respeito das vítimas que você atende, mas eu queria que você me falasse de alguém, de algum caso assim que lhe chocou, dentre os tantos que você já me contou, mais ou menos, qual que mais lhe tocou como profissional da área de saúde. Luzi, eu costumo falar que você sabe disso, que não que todos os pacientes, na verdade, que passam pela minha vida, é claro, me toca. Quando a gente é humano, acontece isso. A gente se sensibiliza com qualquer situação, tá? Então, se eu lhe disser aqui que, ah, não, para mim é mais um. Não, não é. A cada dia aqui dentro é uma experiência diferente. Eu aprendo mais e mais com cada um deles. E o que me choca, não vou mentir aqui, é criança e idoso. Eu acredito que eu já tenho comentado isso com você. E o meu público de criança é grande, tá?
aqui. E eu peguei, entre uma das primeiras vítimas, quando eu entrei aqui na área Lilás, eu peguei uma paciente, atendi essa paciente de 3 anos de idade, tá? Quando eu falo que as mães tenham cuidado, que para mim podia parecer besteira, até o dia que eu vi realmente o que tinha acontecido. E aí a mãe era um carnaval, tá? Eu lembro que era um carnaval, e aí a mãe viajou com essa criança, tudo tranquilo, foi para uma casa de praia, foi para a praia, e a criança, na madrugada do dia, ela teve um probleminha de saúde. Segundo o padrasto, encontrou a criança sangrando dentro do quarto, na madrugada. E aí, o dia estava tranquilo, a criança brincando com todo mundo, estava numa casa de praia, todo mundo cheia, né? Família. E a mãe não ia desconfiar jamais o que seria uma criança de 3 anos sangrando, né? Sangrando, é bom falar também, estava sangrando nas partes íntimas dela. E aí foi quando resolveram levar para o hospital. Levaram para o hospital mais próximo do local. E a partir do momento que a médica atendeu a colega do plantão, ela já entrou em contato com a gente. Ela acionou polícia, ela acionou a rede, né? A rede de atenção. E aí foi quando chegou essa criança aqui pra gente. E a todo tempo, a mãe era separada do pai da criança, estava lá com o namorado. E a todo tempo a mãe dizendo que não sabia o que aconteceu, que a criança estava no quarto e que apareceu sangrando. Ou seja, alguém entrou, eu não vi, e a criança estava desse jeito. E aí foi uma situação difícil pra gente. A criança chegou aqui dopada, tá? A criança estava desacordada. E a partir do momento que começa a investigação disso, a gente vai tendo vínculo, não tem como, a gente vai tendo vínculo com essa família e a gente vai percebendo como era essa criação, como era a relação padrasto e criança, tá? Como era a relação mãe e filha. E aí foi quando a gente pôde acompanhar de perto. A criança chegou a ir para o centro cirúrgico, ela teve que fazer uma cirurgia para ver se continha aquele sangramento, tá? E foi difícil para a gente acompanhar isso, tá? Uma coisa que parece bobagem para quem é mãe aqui, por que eu não confiar em um tio? Por que eu não confiar no pai dela? Não estou dizendo aqui, não quero que vocês achem que a gente não pode confiar em ninguém. A gente não vai confiar em pai e mãe. Não, de forma alguma, você tem que confiar. Mas sabe aquele olho aberto e o olho fechado? Sempre, mães, sempre, todo cuidado é pouco. Eu sei que criança cega, eu sei que para muitos aqui pode parecer bobeira, pode parecer que eu estou alarmando a situação, mas eu sei a realidade, o que eu vivo e o que eu encontro aqui. Então, assim, cuidem dos seus filhos, cuidem. Cuidado em casa dos outros. Eu sempre oriento a Luz, a gente sempre conversa sobre isso, sempre conversa em brincadeira de rua. Antigamente, a gente vivia, e já existia abuso infantil antigamente muito. Porém, hoje a gente vive uma época diferente do que era antigamente. Era diferente eu ir no interior, que eu sou do interior, e brincar na calçada com os vizinhos. Era diferente do que é hoje aqui, você soltar uma criança, você chegar e não, vá com a titia passar o final de semana. Você nunca conhece ninguém, eu costumo falar, tá? Independente de ser família, você nunca conhece. Até porque se a gente conhecesse, não acontecia o que está acontecendo hoje, né? E é muito interessante você falar essa questão das brincadeiras, né? De soltar. Eu até falei para você que eu tinha separado esse livro, O Caçador de Pipas, onde tem a citação do abuso por pares, né, Dandara? Que no caso é entre crianças e crianças, adolescentes e adolescentes. Você recebe esse tipo de caso aí também muito ou não? Também, muito. Eu passei a receber e é todo cuidado. A gente costuma falar o seguinte: o meu filho, ele está seguro em casa. E eu espero que ele esteja seguro numa escola, em uma creche, para onde eu mandar. Quanto mãe, a gente espera isso, né? E aí, também todo cuidado é pouco na escola. Também todo cuidado é pouco na creche, tá?
A gente já recebeu casos aqui na área Lilás de coleguinhas de escola, tá? Cuidado, mãe, no que o seu filho assiste. Parece bobagem. E às vezes é mais fácil a gente dar um telefone do que a gente chegar cansada e ter aquela atenção de ter que sentar, de escutar, de ouvir, de brincar. Eu sei. Mas cuidado nesse telefone, cuidado nesse desenho que ele está assistindo. Senta um pouquinho para assistir também. Senta um pouquinho para ver realmente o que é que essa criança lê, o que é que ela assiste realmente. Que eu, inclusive, orientei a Luzi, nas últimas vezes que nos encontramos e conversamos sobre esse assunto, que existe vários desenhos, como teve o exemplo da Luzi com relação ao filho, que sentou para assistir, quando viu, estava lá a cena da criança, a criancinha, um beijando o outro. Para muitos pode parecer isso ser besteira, mas não. A criança, ela tem que ter infância, ela tem que aprender o que é infância. Quando é que ela pode dar um beijo na boca? Quando é que ela vai namorar? Que ela pode estar falando em namoro, tá? E o cuidado também no exemplo que ela vê em casa, que isso também é perigoso. Às vezes, eu não sei, ela não vê nada. Eu não faço isso em casa, eu não demonstro. Mas para pensar e avaliar um pouquinho. Você quanto mãe, você quanto pai. Lembra também da questão do dormir. Criança, eu entendo que nem todo mundo tem condições de ter cada um seu cômodo, na casa. Ele tem o seu quarto, você o dele. Mas é para ter. Criança, evita, mãe, qualquer relação sexual na frente da criança. Independente, ela é recém-nascida, é 2 anos, 3 anos, independente. Evita. Não faça isso. Isso não é certo. Independente, criança entende tudo. E criança, ela vai fazer aquilo é um espelho para ela. Que ela está aprendendo, ela vai produzir. Ela pode nem saber o que é uma relação sexual. Ela pode não saber. Eu já recebi crianças que ela não sabia o que era um beijo na boca. Mas ela viu a mamãezinha dela todo dia beijando a boquinha do papai. E ela só reproduziu aquilo na escola, porque ela achava que a menininha podia beijar o menininho. Entende? Então, assim, é uma situação. Eu sei que é difícil para os pais hoje, porque você, se for parar para pensar, você não vai deixar fazer nada. Mas é a questão do avaliar, tá? Eu costumo dizer que você sempre tem que se avaliar e avaliar a criança também. Colocaram uma questão aqui de qual seria a idade certa. Acho que para essa questão do que você falou, do primeiro beijo e tudo, o desenvolvimento humano ele é dividido em várias fases, né? Então, tem a primeira infância, a segunda, a terceira infância. E o que está acontecendo é que tudo está acontecendo muito rápido. Tudo. Tudo é como se as coisas tivessem. Elas estão perdendo o controle. Hoje em dia, quando você vê uma criança de 10 anos, é normal. Eu vejo uma atriz, eu vou para a televisão, então a criança de 10 anos ela está com um namoradinho, com o ficante, né? Que é como chamam hoje. E aí a gente começa a pensar, a partir do momento que você tem, que sua criança, porque cada pai conhece seu filho, tá? Não tem como você dizer que você não conhece. E aí existe pessoas, eu acredito que não tenha isso de idade certa, porque existe pessoas que têm 15, 16 anos, mas é uma criança de 3 anos. Você sente que é uma criança. Então, assim, não dá para você, o que você vai tratar com essa criança, não dá para tratar ela como um homenzinho que vamos lá namorar, vamos lá, você é homem, tem que ser dessa forma, que a maioria é isso também, tá? Cuidado nessa questão do medo de ter um filho gay, tá? E crescer, o menino tem que, não, a partir de 3 anos, beije na boca, porque você tem que ser homem. Você tem que mostrar que é homem. Cuidado, isso é um perigo. Essa questão da idade é muito relativo, porque tem essa questão que você falou, né? Da idade cronológica e da idade mental. Sim. E às vezes as pessoas confundem isso e acham que é normal uma criança de 5, 6 anos de idade estar com uma namoradinha na escola e, querendo ou não, começa a se despertar nessa criança algo que não é cronologicamente para que ela viva naquele momento. Sim. Me corrijam os intelectuais da área se eu estiver errada, né?
A respeito do que a gente estava falando da questão do abuso sexual infantil, eu até deixei uma cópia com Dandara que foi lançado agora em 2020. Não sei se vocês vão conseguir ver, pela Secretaria de Direitos das Mulheres e Direitos Humanos, pela ministra Damares, junto com o governo federal. Foi lançado a cartilha da família protetora. E aqui a gente tem algumas orientações, como os pais, os responsáveis devem proceder, devem estar atentos à questão das crianças. E a gente até conversando aqui, né, Dandara, a questão da família protetora, que acaba sendo meio um paradoxo quando muitas das vezes esse abuso acontece dentro do seio familiar, não é isso? Sim, a maioria das vezes. Foi como eu estava falando, geralmente é no convívio dela, né? Às vezes a gente pode parecer que eu tá falando e as pessoas falarem, mas um pai ter coragem de fazer isso. É bom lembrar também que as pessoas costumam falar, mas é um psicopata, uma pessoa dessa é um louco, é um doente mental. Não, eu queria dizer uma coisa a vocês. De acordo com a literatura, 95% dos agressores, eles não têm problema mental. Eles não são psiquiátricos, eles não são. 5% a literatura mostra que mas 95% não. Então, todo cuidado é pouco. Às vezes podem parecer bobagem. O beijinho na boca, tá? Pai e mãe também. De vou sair, beijinho. Eu sou mãe, eu posso beijar sua boca. Cuidado nisso. A criança também confunde. Porque você pode, o da rua não pode, tá? Porque você pode, papai, e o meu titio não pode. Então, cuidado também. E tem a questão que muitas vezes não é falada também. A Yasmin colocou aqui a tão falada cartilha. Não, Yasmin, essa daqui não é a outra, não. Essa daqui é a cartilha Família Protetora, que foi lançada em 2020. Aquela é outra. Aquela foi de 2017. Mas derrubaram, graças a Deus. Derrubaram. Essa é outra. Sim, a questão que não se fala muito do abuso sexual é do voyeurismo. Né, Dandara? Não sei se você conhece o termo, mas eu acho que você deve conhecer. O voyeurismo, que é o abuso sexual sem o toque, que é pela visão. Sim. Não é isso? Que foi as coisas que eu estava conversando da minha experiência pessoal com você. É a questão de você não tocar na criança, porém, de haver o ato masturbatório, de haver a excitação, de ver a criança tomando banho. E tem esse abuso também que muitas vezes não consegue ser denunciado porque não é identificado. Eu queria também, Luzi, compartilhar, se não tiver, o tempo não está acabando não, né? Estou falando demais. Deixa eu lhe dizer, eu queria também deixar isso como um startzinho assim para os pais, que eu tive um caso aqui no hospital de uma pessoa que me procurou quanto funcionária e que ela chegou para mim e falou, é o seguinte, a minha filha, eu deixei para casa da amiguinha brincar, porque eu trabalho o dia todo. E aí ela fica em casa, sozinha, deixei para casa da amiguinha. Quando ela chegou em casa, eu fui tomar banho com ela e ela me disse o seguinte, mamãe, você não bate no chuveiro, igual o papai da fulaninha. Você não é alta batendo no chuveiro. A mãe ficou, quando parou para pensar naquilo, ficou sem entender. Ela comparar com um chuveiro, aí disse, como é que você sabe que ele bate no chuveiro? Aí ela já privou a criança do que tinha para falar. A criança já teve medo, a forma que ela perguntou, abordou a criança. E aí a criança travou. Depois, aos poucos, foi quando ela disse, eu não sei o que eu faço, eu estou desesperada, eu não sei o que aconteceu. Aí foi quando a gente foi usando as técnicas, a gente foi conversando, foi vendo uma forma dela ganhar essa confiança, tá? Que isso é importante. Criança, ela precisa. Quando ela não se sente segura, já era, ela não fala, ela não conversa com ninguém. E aí, quando a criança sentiu segura para falar, ela contou que estava na casa da amiguinha e que o papai da amiguinha tomou banho com elas duas. Estávamos juntos tomando banho. E a mãe sonhava nisso.
A mesma coisa é a situação de pai. Pai com filha mulher. Evita esse banho. Eu sei que a gente romantiza, tá? A gente coloca em mente, não, eu vou dar o banho, mas evita isso não é bom, não. Evita sexos opostos, tá nesse chuveiro, tá tomando banho. A gente sabe que a criança é muito curiosa. E hoje em dia, com a internet, ela não precisa nem lhe perguntar o que é que acontece, o que é aquilo. Até o que ela vê na escola, o que a amiguinha mostra, a amiguinha que vê o papai beijando a mamãe em casa, tá? Então, vamos ter cuidado também nisso, que é um perigo. Dandara, me diga aí, como é o protocolo hoje, desde a entrada da vítima no hospital? Como é que é o procedimento dessa equipe multidisciplinar que vocês trabalham aí no hospital? É o seguinte, depois da pandemia, nós tivemos que ver uma forma de fazer com o serviço, porque como nós ficamos no Hospital da Mulher, o Hospital da Mulher, para quem não sabe, hoje é referência para Covid. O hospital simplesmente atende os casos de Covid e violência sexual. E aí, nós fizemos um protocolo da entrada dessa paciente de violência sexual, tá? Ela vai chegar no hospital, ela não vai entrar pela mesma porta do paciente do Covid, é bom lembrar, tá? Ela vai entrar por uma porta diferente, a entrada limpa, que a gente colocou o nome. Ela não vai ter contato nenhum com o paciente de Covid, com nada. Ela vai ter a entrada. A gente faz a entrevista com a paciente, se ela teve algum sintoma gripal, se não teve. Ela vai dar entrada aqui, para se ela teve o sintoma, a gente vai preparar a equipe para o procedimento correto. Caso contrário, a gente inicia o atendimento, nós disponibilizamos de álcool, de máscara, de todo os EPIs que sejam necessários e a paciente não tem aqui. A nossa equipe, somos 24 horas de plantão, tá, Joia? Nós temos a enfermeira, que eu sou enfermeira, nós temos a médica de plantão, ginecologista e obstetra, nós temos o médico perito, nós temos a sala do IML, aqui dentro da nossa área Lilás, nós temos a sala da policial civil, temos a psicóloga e temos a assistente social. Esse atendimento psicológico, a vítima ela é atendida no primeiro dia. Havendo necessidade de terapia psicológica com essa paciente ela é acompanhada durante 6 meses, a terapia. É acompanhada. Caso haja necessidade de um tempo maior de terapia, a gente fica com essa paciente aqui, ou destina para um local, ou para o município, se for de outro local, ou aqui em Maceió mesmo, para que a gente consiga também trabalhar a questão de vaga para outros pacientes que precisam. Disponibilizamos também de atendimento psiquiátrico. Nós temos um médico psiquiatra que fica conosco, tá? Temos os dias de consulta, às quartas-feiras, ele está conosco e faz todo o atendimento e dá o suporte dessa vítima. E teve a questão do lançamento do aplicativo Fica Bem, não é isso? Que é uma ferramenta de denúncia, não é isso? Sim, sim. Agora em novembro, com parceria, o governo de Alagoas, tá? Juntamente com a Secretaria de Saúde, desenvolveu o aplicativo Fica Bem. Esse aplicativo, ele veio uma ferramenta a mais para ajudar essa questão da denúncia dessa vítima. Essa vítima, ela nem sempre tem coragem de fazer essa denúncia, tá? Ela nem sempre ela tem coragem, ela tem medo. Essa mãe, às vezes, é uma mãe dependente desse pai que abusa dessa filha. Ela é dependente, ela não trabalha. E ela tem medo do que pode acontecer com ela depois de uma denúncia. E o aplicativo veio para ajudar essas pessoas. O aplicativo veio para ajudar essas pessoas que não vão ter coragem, que não têm de vir até aqui. Veio para ajudar você, quando souber de um caso de violência sexual, de alguém próximo, de alguém que ouviu falar. Também. O aplicativo é fácil. No momento, só está disponibilizado para Android, tá? E ele fica na plataforma, no Play Store, você consegue baixar o Fica Bem. E aí, ele tem lá todo o cadastro, tá? Você consegue fazer o cadastro grátis. Vai fazer o cadastro rápido, ele vai pedir alguns dados seu. Vai ter lá as abas. A aba da polícia, que é quando você coloca algo, vamos supor que você presenciou a vítima, presenciou ali o momento do ato do estupro, algo do tipo, do abuso, e aí você coloca em perigo.
diretamente, você já consegue lá entrar em contato com a polícia. Você consegue fazer a denúncia, você consegue ver as opções que você se encaixa, que a gente colocou lá como violento. Peraí, rapidinho. Violentômetro. Que a vítima ela vai lá ver o que ela se encaixa nesse abuso. Se é o estupro, se é o abuso. Ela vai ter contato, lá tem os telefones da gente, da rede, tá? O atendimento é 24 horas, como eu falei, você já entra direto em contato com a gente. Nós também disponibilizamos de motoristas, 24 horas. A vítima precisar, ela não tiver condições de vir, a gente vai buscar, a gente vai até essa vítima, tá? Bom lembrar também. E a gente tem, nesse aplicativo, todas as unidades de referência do estado de Alagoas que atendem os casos de violência sexual também. Então, não falta ferramenta. O que falta muitas vezes é a coragem de botar a cara para bater e de reconhecer o que está acontecendo, né? Então, a gente, como pais, fala. Um lado muito bom também, Luzi, é o objetivo desse aplicativo também, é a questão das subnotificações, são diversas, né? A gente tem muito problema com a questão dessa notificação de violência sexual e a gente espera que ajude também nesses números de subnotificações que eles diminuam, né? E o número passa a ser verdadeiro, né? Sim. Então, eu acho que a gente não podia encerrar de outra forma, como eu te falei aqui naquele dia. Todos conhecem o Deus a quem eu sirvo, Dandara também. Então, assim, é como a gente leu aqui naquele dia, que os filhos, eles são herança do Senhor na nossa vida. E eles são também como flechas na mão do arqueiro. Então, quem dá o impulso para os nossos filhos irem longe somos nós. Eu tenho um livro que eu ganhei quando eu engravidei. Esse aqui, eu acho que deve ter muita gente que tem. O Diário da Mãe que Ora. Porque quando a gente engravida, não vem com manual de instrução e a gente fica meio atordoado de como fazer as coisas. Mas eu acho que o segredo está realmente da gente botar os nossos filhos diante de Deus, porque a gente está criando eles nesse mundo tão conturbado e tão bombardeado o tempo todo por desenhos que querem deturpar aquilo que a gente acredita como certo, que é o que a Bíblia diz que é certo. Como eu falei dessa experiência de Álvaro, foi a questão de duas meninas se beijando muito rapidamente no desenho, se a gente não estiver atento, passa desapercebido e vai de encontro ao que a gente acredita. Então, assim, a gente precisa se colocar diante de Deus, colocar os nossos filhos diante de Deus. Porque essas feridas, Dandara, mais do que ninguém vai saber disso, essas feridas, elas são para o resto da vida. Sim, né? sim. Eu comecei a ser tratada das minhas feridas, dessa questão do voyeurismo, já agora depois de velha. Mas vai, não vai, ainda tem, como ele disse naquele dia, ainda tem as memórias que voltam à nossa mente. Então, a gente tem que realmente, a cada dia, sem descanso, colocar os nossos filhos diante de Deus, porque não tem outro caminho. A gente cria eles para o mundo, mas sobre o domínio de Deus. Não tem como ser de outra forma. Sim. Isso e também, Luz, é bom lembrar, quando a gente fala nessa questão de Deus, de pedir, é claro, de ele interceder, lembrar, mães, que também Deus não vai tirar a tua atitude, não. É você quem tem que ter ela. Tem que tomar. Eu costumo receber mães que elas falam o seguinte: eu não tenho pulso para o meu filho de 2 anos, de 3, de 4. A mãe me dizer isso. Não, eu não tenho. Eu vou entregar o conselho tutelar. Eu vou fazer o que com uma criança de 10 anos se ela está se prostituindo? Eu tive vítimas de 10 anos que estão se prostituindo, porque ela precisa de uma forma de ajudar a mãe em casa. E a renda vem disso, da prostituição dessa criança de 10 anos. Ou seja, começa a ver mais isso. Se toca mais. Cuidado em amizade, tá? Eu sei que é difícil, eu sei. Mas cuidado. Passa a ver mais isso. Passa a ver essa questão da atenção ao seu filho. Eu tenho certeza que em muitos casos que acontece, os pais nem suspeitam. Muitas vezes. Poderia ter sido evitado.
Sim, sim. Uma simples conversa, um simples ensinar. Pai, mãe, que tem sua filha, eu acho que tem gestante assistindo a gente aqui. Outra coisa importante, essa questão da figura que a Luzi mostrou do toque, ensina teu filho. Ele tem que crescer Vou botar sabendo aqui. disso. Ele tem que saber que na cabecinha toca, no pipiu não toca. O papai ou a mamãe vai tocar, mas como o papai e a mamãe vai tocar? Por que o papai e a mamãe vai tocar? Filho, se você tiver com probleminha, fala com o papai e com a mamãe. Se alguém tocar no colégio, fala. O amiguinho não pode, não. O vovô da amiguinha, o seu vovô, tá? E a gente acaba vendo várias famílias se destruindo. Vários lares que a gente chega aqui que a mãe não sabe mais o que fazer, porque o irmãozinho abusou da irmãzinha. Eu tive outro caso desse, que o irmão abusou da irmã, a mãe trabalhava o dia inteiro e não acompanhava. Ela ficava com a babá, fazia o que queria, as crianças assistiam o tempo todo. A mãe precisava trabalhar, é claro. Mas a mãe nunca chegou à noite para ver o que foi que ela assistiu durante o dia. O que foi que ela fez? Qual foi a atividade que respondeu? Qual foi o filme que ela assistiu? E um certo dia, quando a mãe chegou em casa, estava o irmão e a irmã tendo relação sexual no quarto Meu da... Deus. Você imagina que situação? E aí a mãe começou a se culpar. Onde eu errei? O que foi que eu fiz? Por que isso? Como acontece? Eu nunca ensinei, ele nunca viu. Quando a gente atendeu a criança em toda a confiança, que a criança pôde conversar, ela via o papai e a madrasta e a titia. Ela via o namorado da mamãe e a mamãe namorando, enquanto a mamãe achava que ele estava dormindo no Estava quarto. dormindo. Foi normal ele fazer com a irmã, porque a mamãe faz com o papai. E a questão também, Luzi, é bom falar da questão do pai. A criança, toda criança, a gente tem com nossos pais, nós temos como heróis, tá? O pai é todo herói da criança, é o nosso espelho, tá? Na figura masculina, é o nosso pai. E aí, a criança, ela começa... Eu já peguei casos de mãe que faleceu e que o pai, ele começou a tratar essa criança como a esposa dele desde os 6 anos de idade. Hoje ela tem 17. Até o dia que a gente conseguiu acompanhar, quando a gente pegou essa criança, ela vivia sendo a esposa do papai, porque o papai criou ela e ela achava normal, porque era a figura que ela tinha de herói que virou o marido dela, mas que para ela era o papaizinho dela. Então são coisas que fogem, entendeu? Que se a gente não parar para ensinar isso, para conversar, pai, mãe, é normal ter diálogo em casa. É normal falar sobre sexualidade. Agora, cuidado nesse falar. Quando a gente diz falar sobre sexualidade, eu não estou pedindo para você ensinar seu filho a fazer sexo, não. De Exato. forma alguma. De forma alguma. Ele precisa saber o que pode e o que não pode. Sim, sim. A criança ela precisa saber o que é sexualidade, o que ela pode e o que ela não pode. É. Bem, aqui a gente tinha ficado de abrir para pergunta, mas a gente falou tanto que eu acho que ninguém perguntou nada. A gente falou demais. Mas eu queria agradecer a todo mundo que entrou aqui, que teve paciência de entrar da primeira vez e dessa primeira vez também. Tem um pessoal aqui que Yasmin enfatizou, o doutor Ivan Vasco, deve ser conhecido de vocês. Ah, o Ivan. Estava aqui também, porque às vezes a gente fica falando e não consegue ver quem entrou. É. Ana Glória Calado, Alessandra Prachedes. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada aí por estar aqui com a gente. Teve meu marido também que entrou por outro celular aqui. Obrigada. Tá todo mundo curioso para ver Dandara falar. Coisa boa. Então, Dandara, diga, meu amor. Rapidinho, só a nível de informação que eu esqueci aqui de falar. É tanta coisa. Gente, o atendimento da gente não só é a vítima do sexo feminino, porque às vezes quando a gente fala Hospital da Mulher, você acha que só são mulheres. No hospital, sim, ele atende mulheres, mas a nossa rede, ela atende meninos
até 12 anos. Agora, na pandemia, nós ampliamos esse atendimento até os 14 anos de idade, tá joia? Passou de 14 anos, a vítima, sendo masculino, sendo homem, ele pode ir para o HGE. Eles fazem todo o atendimento, toda a profilaxia lá também, tá certo? Tá. Dandara, eu queria agradecer mesmo pela confiança de você abrir o seu conhecimento e um pouquinho das suas experiências, que a gente sabe que tem muita coisa aí ainda, a gente tem que marcar de outra vez para a gente conversar mais, para a gente trocar. E tem muita gente que tinha ficado de entrar e eu acho que aconteceu alguma coisa que não pôde, que queria muito falar a respeito das suas experiências, mas aí a gente vai marcar Não outra vai vez. Né, Luzi? Vamos lá. Não vai. Agora que você se soltou, não vai mais não. A tímida, né? Teve que se soltar, você me fez isso. Então eu queria agradecer mesmo a Deus, Obrigada a principalmente você. por ter proporcionado esse momento a gente, Sim, sim. ao meu marido, ao meu filho, que me proporcionam momentos de eu poder parar e fazer o que eu quero fazer. Muito obrigada a você, de coração, muita gratidão a você pelas suas experiências trocadas e pela nossa amizade, que Deus colocou como um presente. Dê aí suas palavras finais. Também, eu só tenho a agradecer. Tenho a agradecer a Deus, né, claro, em primeiro lugar, por ter proporcionado esse momento aqui. Mais um da gente, né? Queria agradecer também a todo mundo, pedir desculpa pelo tempinho que a gente perdeu aqui, que os problemas técnicos aconteceram, mas estou vendo que o pessoal continuou. Obrigada por ter continuado, por estar aqui com a gente, tá? Um beijo para todo mundo que eu estou vendo Santana do Mundaú que tá aí. Muito obrigada. Eita, Santana! Amo vocês. Obrigada pela minha família, obrigada pela minha irmã Stroga, pelo meu namorado que tá aí. Obrigada por tudo. Então a gente encerra. Eu queria dizer a vocês também que qualquer situação, qualquer coisa, quem tiver meu número, pode entrar em contato, tá? A respeito desse assunto. Qualquer dúvida, eu estou disposta a tirar, a conversar com você. E a gente funciona, eu quero dizer também, com 2 telefones, que é o 3315-1393. E nós temos também o WhatsApp, 8882-9765. Qualquer hora, pode entrar em contato com esses telefones que nós vamos estar aqui para atender todos vocês. Qualquer dúvida que precisar. Bem, queira Deus que a gente não precise tanto, minha amiga. Queira Deus, pois Queira é. Deus. Que seja só uma dúvida mesmo. Olha, muito obrigada mesmo, viu? Obrigada aí à instituição Hospital da Mulher, lhe permitir citar tudo que foi citado. E tamo junto, minha amiga. Muito obrigada mesmo, viu? Um beijo, muita gratidão, viu? Tchauzinho. Tchau.